Realmente, toda vez que eu venho aqui eu falo a mesma coisa, né? Que eu gosto muito de estar aqui e eu tenho um carinho muito grande por essa casa. Adoro quando sou chamada para fazer algum estudo, quando me pedem para fazer qualquer coisa. Eu fico muito satisfeita. Para o casal ali que está aqui de primeira vez, eu sempre falo uma coisa: dê uma oportunidade à casa. Se não gostar, venha outra vez, porque tem pessoas que falam muito bem, palestras excelentes. Não deixa nenhum irmãozinho, né, negativo em perturbar a cabeça de vocês. Voltem e voltem mesmo. Eu coloquei ali aquele tema Objetivos da Vida, que eu achei bem propício para o início do ano, né? Mas eu, sinceramente, se eu tivesse que falar do meu objetivo da vida 10 minutos antes da meia-noite, era que esse dedo aqui parasse de doer. Porque eu resolvi enfiar o dedo no ventilador. Entendeu? Então o meu objetivo naquele momento era assim: meu Deus, como dói. E eu sou muito medrosa, então eu já achei que o dedo tinha caído, aquela coisa toda, eu fiquei enrolado na toalha de prato, sem saber o que fazer. Mas o dedo não caiu, tá aqui, mas tá doendo. E eu embolei dessa maneira porque dirigindo eu sempre dou uma cabeçada nele. Então, o objetivo da vida, tô até mudando a minha palestra, é meio relativo. O objetivo da vida, ele pode ser mudado de uma hora para outra, por várias razões. Um dedo no ventilador, a doença de um filho, a morte de um parente. E aí a gente, em cima de determinadas situações, a gente acaba repensando a vida da gente. Mas eu fiz uma colinha para mim. Peraí, vou pegar a colinha. Com letras bem grandes. Isso aqui eu faço igual a Belmira. Belmira igual a letra grande. Eu botei assim, para a gente refletir hoje, para todos nós: qual o verdadeiro objetivo de cada um de nós em relação à nossa vida? O que nós viemos buscar? O interessante, quando eu faço essa pergunta, o que viemos buscar, eu acho que só o fato de estarmos aqui já significa que viemos buscar um pouco de nós mesmos. Porque é na casa espírita que a gente encontra esse consolo, esse conforto, esse alento que tantas vezes a gente fora daqui fica nervoso, fica preocupado. E quando chega aqui, a própria psicosfera, a casa, acolhe tão bem que a vontade que a gente tem é de não sair. Mas nós precisamos sair e educar os nossos sentimentos para que quando sairmos, que a gente leve conosco esse sentimento que a gente pega aqui dentro. Porque não dá para largar aqui. Ele está aqui para que a gente use e abuse e saia melhor. Depois eu fiz uma outra pergunta: o que mudará sem que precisemos mudar? Nada, né? Mas a gente sempre espera que o outro mude alguma coisa, porque a sua vida não está tão boa porque o outro não mudou. Às vezes a nossa vida não está boa porque coisas mais específicas para todo mundo. A própria posição financeira em que muitos se encontram por conta das coisas que estão ocorrendo no nosso país, mas que são necessárias, porque às vezes não, sempre é na adversidade que nós conseguimos mudar, né? Tanta gente fala aquele negócio do limão, né? Fazer uma limonada. Eu acho que a gente repetiu tanto isso que agora está cada um com uma dúzia de limão na mão para fazer a sua própria limonada. Todos nós estamos com os nossos limãozinhos agora, para começar a trabalhar. E o que é muito interessante, muitas dessas situações que ocorrem no todo, acaba fazendo com que esse todo se una. Né? Aí a gente lembrando aquela frase, aquela pergunta do Kardec sobre qual é o maior mal da humanidade, e ele responde que é o egoísmo. Se a gente conseguir trabalhar isso como um todo, olha só, a melhora é individual, mas é cada um, e cada um, nós todos vamos formar um todo. Então nada vai mudar sem que a gente mude, né? E quais as nossas expectativas para o próximo ano? E foi o que eu falei. Quando faltava 10 minutos para meia-noite, eu estava cheia de planos. Depois que eu enfiei o dedo no ventilador, meus planos mudaram assim enormemente. Primeiro por causa da dor, né?
Mas o que a gente faz? A gente mal é engraçado que no final do ano é tudo muito conturbado, né? Começa dezembro, a gente começa a ficar bom, né? Não sei, cheiro de abacaxi, né? O cheiro do Natal, todo mundo fica mais solidário, mais amigo, mais fraterno, e aquilo vai crescendo, 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 e no Natal a gente se reúne, se abraça, se beija. No dia 25 está todo mundo pensando assim, gente, não quero mais comer isso, não quero mais comer aquilo, porque já encheu o saco. Mas já começamos a nos preparar para o ano novo, uma festa atrás da outra. A gente gosta de uma festa, né? Aí começamos a pensar, que daqui a 5 dias, né, vai ter o nosso ano novo. O que eu vou vestir? No Face botaram uma porção de coisa, né? Que branco não é nada, amarelo não é nada, azul não é nadíssima, né? Postaram uns negócios assim, eu fiquei vendo. Que cor que eu vou botar, a cor branca vai fazer isso, a cor amarela vai fazer aquilo. E no final das contas aparecem as piadinhas, né? Que se branco fosse tão bom, médico viveria em paz, carteiro era milionário, bombeiro vivia rodeado de paixão por causa do vermelho. Mas isso faz parte da nossa cultura. A gente acaba procurando fora o que nós temos que procurar dentro. E a gente se enfeita, a gente se arruma, a gente promete. A gente promete coisas que a gente esqueceu que prometeu no ano passado. Então as nossas reflexões para o ano novo são velhas reflexões com cara, e que nem a roupa. Eu botei uma roupa hoje, eu posso botar outra roupa amanhã, mas o corpo é o mesmo. E os nossos pensamentos normalmente são os mesmos. A gente enfeita tudo e vamos com aquela força, aquela vontade, mas a gente precisa tirar proveito dessa vontade, tá, gente? Porque quando vai chegando o ano novo, tá todo mundo num gás só, né? Porque eu vou fazer, porque eu vou mudar, porque ano que vem eu vou fazer aquilo outro, e vou. E quando dá meia-noite, que tá todo mundo mais empolgado, parece até uma água fervendo, né? E fica todo mundo muito eufórico, e quando chega a meia-noite com aqueles fogos, aquela montoeira de luz, aí dá uma coisa dentro da gente, e a gente fala assim, esse ano vai. Aí as luzes começam a se apagar, os fogos começam a diminuir, as pessoas começam a voltar para casa, e da mesma maneira que diminui a intensidade dos fogos, da mesma maneira que diminui a nossa vibração para aquele momento, parece que também voltamos para casa exatamente como saímos antes da meia-noite. A reflexão tem que ser nesse sentido. Porque as metas que a gente tem, metas, objetivos, propostas, a gente pode usar o nome que quiser. Mas o que a gente está buscando? A maioria das pessoas aqui, tirando eu, é claro, né? Já são pessoas com mais idade, que é a mais nova que sou eu. Então, temos que ter objetivos mais concretos. Nós estamos com o pé mais lá do que para cá. Então as nossas ações no bem têm que ser mais efetivas, mais presentes. Nós temos que estudar mais, nós temos que ser mais solidários, nós temos que ser mais bondosos, nós temos que ser mais amor e vivenciar mais o que a gente todo sábado faz aqui, todo domingo faz no Ifisa, todo sábado de manhã faz no nosso lar, toda quinta-feira de noite no Atmos, e vai por aí. Fora as outras religiões que também, para mim, querem levar as pessoas a Deus. E a gente vai acabar indo. Aí eu fiz mais uma pergunta. Para que tudo dê certo, compramos a roupa e tudo mais. O que acontece com a gente é que em cada etapa da nossa vida, a gente vai mudando os valores. A gente tem que entender essa dinâmica de que mudar objetivo é uma coisa muito mais concreta. Quando a gente é criança, o que a gente quer? Ganhar uma bala, né? E brincar na casa do vovô, da vovó, fazer aqueles mimos. Aí quando chega na adolescência, está com aqueles hormônios borbulhando, e eu quero namorar aquela menina, aquele menino, e vai vivendo, e os objetivos, o que você vai querer da vida, vai mudando.
e depois você um pouquinho mais velho, você já pensa numa faculdade, você pensa em comprar um carro, você pensa em casar, você pensa em ter filhos. E quando a gente chega na maturidade, o que a gente quer? A concretização daquilo tudo. E junto com essa concretização vem aquelas colocações. Eu não devia ter pego aquele cigarro quando eu era adolescente, porque agora eu não consigo parar de fumar. Eu não devia ter namorado tanto, eu devia ter estudado mais. E assim a gente vai esbarrando na vida. Essa coisa de deixa a vida me levar não é a melhor maneira da gente passar por aqui. Porque a gente sempre busca felicidade. A gente faz todas essas coisas, busca fora da gente o que nós temos que buscar dentro de nós mesmos. A gente vai atrás de um carro novo, não que não se possa ter nada disso, né? Ter carro, ter casa, ter roupa bonitinha, coisas para se enfeitar, tudo isso é normal. A gente precisa se gostar, se cuidar. Mas nós não somos só isso. E quando a gente pensa nos nossos objetivos, que logo depois que termina o ano novo, a gente nem lembra o que nós teríamos que fazer antes desses estudos, dessas ideias mirabolantes para o dia 31, no caso, né, que é o ano novo para a gente, né, porque em outros lugares isso é diferente. Nós temos que pegar o nosso 2015, né, que foi o ano que passou, pegar ele assim, sentar num cantinho da nossa casa, sozinhos, e olhar assim, nossa, o que eu fiz em março. Um livro. A gente vai olhando e vai repassando. E enquanto você está repassando aquele seu livro, que é só de 2015, porque esse livro, ele tem muito mais coisas. A gente tem um hábito de apagar, como se fôssemos começar um livro novo. E ninguém começa livro novo. A gente continua com o mesmo livro, porque nós somos um só. Eu não tenho como apagar 2015 e fazer um 2016 como se eu não tivesse os meus tropeços de 2015. Então a gente tem que pegar o nosso 2015 e olhar assim e ver, puxa vida, eu já tinha prometido isso em 2014, eu não consegui fazer. Por quê? Nossa, isso aqui, pô, melhorei. E nessa busca interior, a gente chorar, a gente rir, se alegrar, se parabenizar, não se martirizar. Ver os erros, ver os acertos e se aplaudir caso os acertos tenham sido maiores. Mas como é que a gente pode fazer isso de uma maneira correta, para que quando chegue o finalzinho de 2016, a gente fale assim, ai, que vem 2017, porque dessa vez eu consegui olhar direitinho para o meu ano todo, porque eu sou espírita. E o que a doutrina espírita fala para a gente? O que a gente está sempre ouvindo nas máximas? Não cultiveis tesouros na terra, porque os ladrões roubam, as traças corroem, né? Busque a paz de Deus, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A gente está cheio dessas frases de efeito que a gente não usa para a gente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as más inclinações, nesses trabalhos interior de cada um. E na questão 614, quando Kardec pergunta sobre as leis naturais, que são as leis que nós deveríamos estar seguindo, ele fala que são as leis de Deus. Que nessas leis, nas leis divinas, são as leis que vão fazer com que o homem seja feliz. E nessas leis está tudo escrito, que vai levar o homem a ser mais feliz, como também o não cumprimento dela na infelicidade deles, dos seres humanos. Então a gente já sabe
que para a gente ser feliz, para que o nosso 2016 seja melhor, a nossa proposta de vida tem que ser uma proposta mais interior, mais para nós mesmos. Porque a gente não vai mudar o outro, mas a gente pode sugerir a mudança do outro quando a nossa mudança é verdadeira. Quando vale a pena falar assim, nossa, eu quero ser igual a Marta. Por que não? Porque a gente vive de exemplos, a gente vive falando de Chico Xavier. Vamos ser que nem Chico, quem disse que não pode ser? Tem que ter esforço, tem que ter vontade, mas nós podemos ser o que a gente quiser, porque a gente quer um 2016 melhor, a gente quer um 2016 mais tranquilo, a gente quer ser feliz, porque a gente vem buscando isso desde que a gente se entende por gente. E quanto mais nós vamos ficando maduros, mais a gente percebe que está aqui dentro. Mas como fazer isso? Aí a gente fala, né? Onde é que está Deus? Em nossa consciência. Mais uma perguntinha lá do Livro dos Espíritos. Está tudo na doutrina. Por isso que eu uso a doutrina. Porque é o que a gente vem buscar aqui. A doutrina espírita. É em cima dela que a gente vai fazer o nosso roteiro para que 2016 seja um ano melhor que foi 2015. O meu 2015 não foi tão ruim não, porque eu já comecei a fazer esse meu roteirinho há um tempo atrás. Eu li uma vez um texto do Emmanuel, estava no jornalzinho, até que eu trouxe outro jornalzinho hoje, que diz que se o ser humano, em 3 anos, ele não modificou alguma coisa dentro dele, é porque ele não está verdadeiramente preocupado em se melhorar. Ainda bem que não foi eu que disse. Então a gente precisa olhar dentro da gente e buscar esses acertos. Vamos continuar aqui para ver se eu não estou me perdendo. Então, os nossos objetivos, eles podem mudar, independente da gente amadurecer ou não. É outro ponto. Porque às vezes nós vemos crianças com muito mais cabeça no lugar do que uma pessoa com mais idade. Porque o amadurecimento é uma coisa de cada um, mas que também é conquistada. Tudo na vida da gente é como se fossem uns tijolinhos, né? A gente vai montando, é uma casa. Você não começa a fazer uma casa pelo telhado nem pelas janelas. É pela base. Tudo bem que muito da nossa base vem dos nossos pais, né? De quem nos cria, né? De todas aquelas concepções que a gente vem recebendo. Mas quando a gente tem a nossa própria consciência, a gente começa a mudar aqueles conceitos que não são tão legais, né? A gente muda, dá uma outra forma, dá uma outra roupagem. E você vê aquilo que eu falei de parecer com alguém. Se fosse um modelo bom, teria dado certo. E muitas vezes a gente vê amargura, tristeza, lamento em pessoas que estão muito próximas da gente, nos pais, por exemplo. E muitos filhos falam, eu não quero ser como meu pai foi, eu não quero ser como minha mãe foi. A gente busca essa modificação para se melhorar, para poder fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. E vamos continuar. Então, para o espírita, o importante é realmente essa busca interior, é mudar a nós mesmos. E a gente tem uma condição muito boa, que é a própria reencarnação, que faz com que a gente possa, de vida após vida, ir modificando e melhorando. E essa coisa de que eu não sei o que eu fiz, deixa para lá, boa coisa não fizemos, porque se tivéssemos feito não estaríamos aqui. Deixa o véu do esquecimento agir na nossa cabeça. Por que não podemos ser bons porque queremos ser bons? Eu vou ser boa só porque eu fiz mal a Marta? Não. Eu posso ser boa porque eu quero ser boa, independente do que eu tenha feito a ela, ou ela a mim. Não sei se você deu uma mala, peguei você para bode hoje, né? Bode expiatório. Posso dizer, ela pode, não sei se ela me fez alguma coisa em outra vida. Deixa para lá, gente. Deixa para lá. Vamos
buscar em cada um e em nós mesmos essa felicidade, e que isso seja uma coisa que transborde nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações. Aí eu botei aqui, a vida material, né, que a gente fala de trocar, a encarnação é o convite à renovação. Eu acho legal que quando a gente fica estudando muito, buscando, a gente tem uma vontade, o irmão X que fala muito disso, a gente parece que quer levantar uma bandeira de mudar o mundo, mudar as coisas, e a gente fica eufórico e sai aí falando, e conforme você vai estudando, mais ainda, você vai percebendo que só o falar não funciona. Você precisa ir se modificando, se conhecendo, se preparando. Aí vem mais uma questãozinha do nosso Livro dos Espíritos. Como é que nós podemos fazer o nosso 2016 melhor? Como é que a gente pode fazer com que ele seja aquele 2016 que no ano que vem, né, quando nós estivermos aqui, porque estaremos todos aqui, a não ser que alguém desencarne, né, vá para a vida melhor, estaremos aqui e vamos falar assim, 2017 está no papo, porque eu consegui fazer isso. E lá Santo Agostinho falava, né, está lá escrito, Sócrates falou, outros filósofos falaram, conheça-te a ti mesmo. É muito ruim essa frase, gente, porque conhecer a nós mesmos é perceber o quanto que a gente ainda não é o que a gente quer ser. É perceber que eu quero que você seja o que eu não consigo ser. Aí eu cobro de você ser o que eu não sou. Mas é muito ruim ver isso. É muito ruim admitir essa fala. É muito ruim perceber que ainda existe muita imperfeição dentro de nós. Eu botei aqui, que eu achei bonito, conhecer-se para a vida que sobrevive à vida material. Olha que bonito. Né? Porque conheça-te a ti mesmo, a gente está... Já repete essa frase, né, como tantas outras, mas isso é que eu achei interessante, conhecer-se para a vida que sobrevive à vida material. Precisamos educar o desejo, porque dessa forma que a gente vai, eu vou dizer que desejo e vontade é coisa que dá e passa, mas a gente precisa educar os nossos desejos, as nossas vontades, para saber o quão verdadeiras elas são. E para completar a fala do Conheça-te a ti mesmo, eu vou depois ler um pedacinho ali daquele livro das leis morais, que só faz a repetição do que o Santo Agostinho fala. Mas uma coisa que é interessante, que eu também peguei numa leitura do Caligares, é que às vezes uma ação nossa, uma raiva, uma palavra maldita, mal falada, mal colocada, pode transformar várias encarnações da pessoa. Uma mágoa lançada, uma palavra. Eu vi ali uma vez, não me lembro bem aonde, que a nossa encarnação é como você jogar uma pedra assim em um lago e faz aquelas ondinhas, né? Assim vai fazendo. Aquelas ondinhas são as nossas vidas. E aquela pedra foi a única que foi jogada. Então a nossa vida, as nossas encarnações são feitas de várias pedrinhas que nós jogamos, né? E que são jogadas. E que essas pedrinhas são ações, palavras, situações que vão refletindo nas nossas vidas, e a gente vai passando de uma vida para outra e vai passando. Mas como a gente estuda, como a gente reconhece o valor da doutrina, o valor de ser melhor, fica mais fácil, porque a gente já pode sair daqui de uma maneira melhor, uma maneira muito mais doce, muito mais verdadeira, porque não é difícil a gente se modificar. A gente só precisa se ver verdadeiramente, se conhecer
e não querer que o outro faça o que você não é capaz de fazer. Eu vou pegar aqui o texto, porque ele repete exatamente o que Santo Agostinho fala, mas a gente sempre começa, a gente para no conheça-te a ti mesmo, né? E fica. É que nem reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço de domar as más inclinações. Mas esse texto é maior. É o item 4 do capítulo 17. Ele não tem só essa frase. Ele explica depois que quando o homem se transforma, ele alcança a plenitude. Está lá, mas a gente para, a gente estanca, como muitas vezes estancamos o nosso caminhar. Quando nos deparamos em cima de qualquer coisa que nos magoa, que nos fere, porque temos o orgulho, né? Porque temos a vaidade, temos a inveja. Mas eu não sou nada disso, gente. Aí Santo Agostinho fala uma coisa interessante. Aqui no livro, ele fala: a doutrina espírita, em exata consonância com os ensinamentos do mestre, elucida-nos que tanto aqui na Terra como no outro lado da vida, a felicidade é inerente e proporcional ao grau de pureza e de progresso moral de cada um. Então é com a gente mesmo. E quando você lê, quando você introjeta no seu pensamento, conheça-te a ti mesmo e vai à busca do que nós realmente somos, aí ele fala assim: olha como é que vale a pena. Aquele que, possuído do propósito de melhorar-se, a fim de estipar de si os maus pendores, como de seu jardim arrancar as ervas daninhas, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si próprio o bem ou o mal que houvera feito. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. A gente acredita realmente que Deus vai assistir a gente? A gente acha mesmo que a gente, se fizer, vai dar certo? Não, né, Belmira? Eu também às vezes acho que não. Às vezes eu me emociono, não só com o que eu leio, mas com a falta às vezes de coragem que eu mesmo tenho de não ser o que eu falo, ou melhor, de não ser o que eu leio. Porque todos nós podemos ler, todos nós podemos acender essa chama dentro de nós, porque somos centelhas divinas. Podemos ser melhores, podemos fazer de 2017 o melhor ano da nossa vida, porque estamos acordando, porque estamos percebendo que somente na modificação moral e na modificação pessoal é que nós vamos ter esse acesso à felicidade, esse acesso à tranquilidade. Porque todos nós sabemos como é bom fazer uma coisa boa. Todo mundo aqui já praticou uma boa ação e tem aquela sensação, né, de nossa, estou mais feliz. Mas por que a gente insiste em ficar lembrando sensações boas que tivemos quando fomos bons um belo dia, que eu não sei nem quando foi? Por que não podemos ser bons todo dia? Para mim é mole ser bom para Marta se ela é boa para mim, mas e quando ela não for boa comigo? Qual é a graça de amar, né? Aqueles que nos amam, os publicanos, os fariseus. Está tudo lá, gente. Está tudo lá, está tudo aqui. Está tudo aqui, só precisa correr no nosso corpo. A gente só precisa, além de ter a religião ou a doutrina, no caso da religião, ter a religiosidade. Entender que não tem como ter um 2017, não, 16, já estou até no ano na frente, um 2016 melhor, se a gente não promover em nós mesmos as nossas mudanças. Se nós não começarmos a nos preocuparmos com tudo que está acontecendo à nossa volta e ter coragem de orar com o coração limpo por aqueles que nos prejudicam. Tanto faz se prejudica sim, mais perto, ou se prejudica no âmbito maior, como o governo, como os coordenadores da nossa sociedade. Porque nós fazemos parte dessa sociedade.
E se nós estamos aqui é porque, com certeza, embora a gente não acredite, Deus confia que nós podemos ser pessoas melhores e que nós temos condições de orar por aquele. É a mesma coisa, já também circulou na internet uma pessoa com uma cruz que fica pedindo para cortar a cruz toda hora, até que ela não consegue ultrapassar um obstáculo porque a cruz ficou pequenininha. Nós somos capazes de gostar das pessoas, nós somos capazes de amar, nós somos capazes de entender, nós somos capazes de aceitar o outro. Como? Trazendo Jesus para dentro de nós. Ai, Rosângela, que coisa. Ué, o que nós estamos fazendo aqui? O que é essa reunião aqui? Não é uma busca interior? E quem é que está no nosso interior? Quem é o nosso modelo e guia? Não é Jesus? Então vamos segui-lo. Eu já falei outras vezes, e eu achei isso muito bonito, que diz que Jesus está na porta de todas as casas espíritas, de todos os templos budistas, de todas as igrejas católicas, de todos os centros de Umbanda, de Candomblé, das religiões diversas. E ele fica na porta e pergunta para cada um que entra: que buscais? O que nós estamos realmente buscando ao estarmos aqui? O que a gente quer verdadeiramente para a gente? Certamente saúde, felicidade, mas como é que a gente vai ter isso? Reforma íntima. É acreditar que Jesus é capaz de movimentar dentro da gente essa mudança. Eu trouxe um outro texto muito interessante. Eu já parei até com o meu papel, nem sei se eu estou falando tudo que está no papel, mas eu trouxe um texto. Depois eu vou falar umas frases que eu achei muito bonito para reflexão, mas eu trouxe um texto que fala de Jesus, porque naquele finalzinho do Santo Agostinho, eu não li para vocês, mas eu já li tudinho, vocês também podem ler. Ele fala que a gente acaba buscando tudo de material, para que na nossa velhice a gente acabe gastando tudo com remédio. Não é assim que ele está falando não, tá? Eu tô trazendo para o 2016. Mas é isso que a gente faz, a gente trabalha pra caramba, a gente se esforça, a gente se irrita, a gente adoece, para na velhice ficar doente. E sem perceber que a nossa vida é aquela pedrinha que a gente joga na água e vai fazendo aqueles círculos. Quando a gente desencarnar, nós vamos levar apenas o que nós fizemos de bom e de ruim. Porque nós levamos tudo. E eu trouxe esse texto, achei muito bonitinho. Peraí. Porque ele fala de pensar e praticar. Os nossos objetivos da vida, eu espero que o objetivo de todos nós seja, conforme Alfredo falou, a nossa reforma íntima, a nossa busca interior. Porque a felicidade não está ali fora, não está aqui, não está acolá. A felicidade está dentro de nós. E dessa forma, quando todo mundo perceber isso, o que vai acontecer? A gente vai perceber a felicidade fora. Porque isso contagia, é que nem um sorriso. A gente dá um sorriso assim, aí daqui a pouco o outro já está rindo, o outro já está rindo. Isso vai tomando conta da gente. E o título do texto é de um autor anônimo, se intitula Para Pensar e Praticar, né? Objetivos da vida. Nós vamos praticar os nossos objetivos, né? Eu espero que ninguém queira emagrecer, que ninguém queira parar de fumar, que ninguém queira parar de beber, porque isso vai ser muito fácil de se fazer. Eu mesmo, quando parei de fumar, foi muito difícil. Mas eu já falei isso aqui uma vez e repito. Por mais dificuldade que eu tenha parar de fumar, foi muito mais fácil parar de fumar do que adquirir uma virtudezinha dentro de mim. E já tem 10 anos que eu parei de fumar. Há 10 anos que eu estou tentando botar uma virtude. Bom,
Hospital do Senhor. Não sei se vocês conhecem. É muito interessante. Fui ao Hospital do Senhor para fazer um check-up de rotina e constatei que estava doente. É o nosso check-up do 31, né? Vamos lá. Quando Jesus mediu minha pressão, verificou que estava baixa de ternura. Ao verificar a temperatura, o termômetro registrou 40 graus de egoísmo. Fiz um eletrocardiograma e foi diagnosticado que eu necessitava de uma ponte de amor, pois minhas veias estavam bloqueadas por não abastecer meu coração vazio. Quantas vezes, né? Nosso coração não tem uma esperança, uma coisa boa dentro dele. Ortopedicamente, tinha dificuldade de andar lado a lado e não conseguia abraçar os irmãos por ter fraturado o braço ao tropeçar em minha vaidade. Quantas vezes, né, que a gente pede para Deus usar nossas mãos e quando Ele vai usar, você bota sua mão do bolso. E a gente pula uma etapa, a gente queima as oportunidades. E as oportunidades na vida são como... O Chico falou isso uma vez, eu não me lembro exatamente como. É como se você entrasse dentro de um rio e ficasse vendo a água passar. Isso são as oportunidades. Elas vão passando, não volta. Tinha miopia constatada por não enxergar além das aparências. Queixei-me de não poder ouvi-lo. Diagnosticou bloqueio em decorrência de palavras vazias do dia a dia. O que macula o homem não é o que entra em sua boca e o que sai. Quantas vezes, lembra daquela, agora mesmo eu falei de uma palavra, de uma gesto, de uma ação que pode acabar com uma encarnação? Quantas vezes que a gente pode não falar determinadas coisas, mas o que faz a gente não falar é quando a gente consegue trabalhar nosso orgulho, porque como é bom dar uma resposta, mas quando a gente trabalha o nosso orgulho e verdadeiramente busca humildade, a gente não responde, a gente fica quieto. Obrigado, Senhor, por não ter custado nada a consulta pela sua grande misericórdia, mas prometo, após ser medicado e receber alta do hospital, somente usar homeopatia, que são remédios naturais que me indicou e estão no receituário do Evangelho de Jesus Cristo. A gente vive dizendo, né, que o Evangelho é a nossa bússola, né? Está lá, o Evangelho está lá. As palavras de Jesus repetidas e repetidas e repetidas há bem mais de 2000 anos. E a gente está ali ouvindo, né? Quer dizer, o ouvido está meio esquisito aqui, né? Temos que tomar cuidado com ele. Vou tomar, aí vem aqui a receita, para que todos nós possamos, né, sair daqui com o pé em 2016 da melhor maneira possível. E com certeza, quando chegar no final do ano, porque sem esquecer, gente, quando Santo Agostinho falou que nós devemos nos conhecer e fazer aquela interrogativa sempre, é todo dia. Porque eu, sinceramente, eu não me lembro o que eu fiz em março de 2015. Nem se eu fiz uma coisa boa e muito menos uma coisa ruim. Mas se eu tivesse me questionado todos os dias, eu saberia. Porque quando eu desencarnar, vocês podem ter certeza que eu vou saber o 2015, o 2014, o 2013, o 1991, 1984, vai estar tudo registrado. Mas vamos logo à nossa receita aqui. Vou tomar ao levantar chá de obrigado, Senhor. Ao entrar no trabalho, uma colher de sopa de bom dia, irmão. E de 1 em 1 hora, um comprimido, esse é bom, eu tinha que tomar de meia e meia, um comprimido de paciência, com meio copo de humildade. E pessoal, se isso vendesse mesmo, eu comprava a estoque lá da paciência, eu sou muito impaciente. Ah, Senhor, ao chegar em casa, vou tomar uma injeção de amor
e ao deitar 2 cápsulas de consciência tranquila. Se a gente fizer o nosso dia dessa forma, com certeza a gente vai ter uma consciência tranquila, né? Assim, tenho certeza, não ficarei doente e todos os dias serão felizes. Prometo prolongar esse tratamento preventivo toda a minha vida, para que quando me chamar a morte natural, eu diga: obrigado, Senhor, e perdoe-me por ter tomado o seu tempo, do seu eterno cliente. Uma outra coisa bonito, né? Depois, se a gente conseguisse fazer isso, falar, esse negócio de bom dia, eu já gosto de falar isso toda hora. Eu gosto muito que todo mundo fala bom dia toda hora, né? Bom dia, boa tarde, acho muito legal isso. Mas já pensou se a gente conseguir, coisa simples, aqui, essa receita, não tem nada de mirabolante, não tem nada de, meu Deus, que dificuldade. Só a paciência, para mim tá meio tem uma dificuldade. Mas não é nada demais que a gente não possa trabalhar. Que a gente não possa perceber e fazer para o outro o que você quer que eu faça para você mesmo. Dessa forma a gente vai fazendo com que a vida continue e a gente vai melhorando. Aí as nossas propostas, as nossas metas, as nossas ideias para o futuro, não precisa ser no futuro, é construído agora. A gente já vai fazendo essa modificação, para que possamos verdadeiramente chegar no final do ano satisfeito com o que fizemos. Tem uma coisa muito interessante que eu li também, que fala assim, que eu quero amanhecer amanhã com tudo que eu agradeci hoje. São coisas para a gente refletir. Será que claro que depois que eu li isso, por isso que eu estou falando para vocês, tá vendo? Eu estou dividindo com vocês. Porque depois que eu pensei, será que eu posso acordar amanhã com tudo que eu agradeci? Quantas coisas que eu agradeci realmente? Porque a gente reclama muito, né? A gente gosta de uma reclamaçãozinha. Mas e aí? E o agradecimento? Não pedimos a nossa vida? Não pedimos o que estamos passando? Então, meus queridos, a minha proposta ali, para mim, objetivo de vida é reforma íntima, é a mudança interior, é sermos melhores, porque cada vez que nos tornarmos melhores, nós vamos realmente fazer o outro ao nosso lado melhor. E não tem como ser feliz se a gente está sempre vendo uma ou outra pessoa sofrendo. A partir do momento que nós tivermos condição de olharmos o outro e entender a dor do outro, e sempre achar que a dor do outro é maior do que a nossa. Chico também dizia isso. Uma vez perguntaram para ele por que ele, com tanto sofrimento, ele ainda conseguia sorrir e atender a todos. E ele simplesmente falou alguma coisa como: o semblante é do próximo, deve sorrir. O corpo é meu. E às vezes a gente, com tantas dores físicas, mantemos os nossos braços caídos, endurecidos, porque somos sofredores, somos egoístas. A nossa dor, a minha dor é maior que a de todos vocês. E a gente precisa ter o olhar para o outro. Porque quando a gente percebe que tem alguém que certamente sofre mais que a gente, a nossa dor passa a ser pequena. E quer saber? Até diminui mesmo. Então eu desejo, meus queridos, a todos, um 2016, eu já estou até esquecendo qual é o ano, um 2016 repleto de realizações, e que essas realizações não sejam somente realizações pessoais, mas realizações que possam abranger um leque enorme de pessoas, de situações, de casos, enfim, tudo, porque não podemos
admitir que vamos ser felizes quando ainda tem alguém que não é. Eu desejo a todos uma boa noite e eu espero que 2016 venha, e venha com muita força e com muito amor para todos nós. Obrigada.